Na metade do século XVIII, um grande número de excursionistas que vinham de todos os continentes, eles voltaram para os grandes centros botânicos da Europa, trazendo uma grande quantidade de plantas vivas, de sementes e herbários. Os herbários eram plantas que eles coletavam, prensavam, né, e secavam. E esses materiais, eles eram constituídos de espécies novas para a ciência, ou seja, precisavam ser classificadas. E aí, no final desse século, mudanças revolucionárias surgiram nos sistemas de classificação, porque os sistemas artificiais eles não atendiam mais às necessidades em função desse grande número de espécies que estavam sendo descobertas. Lembrem-se que esses sistemas eles se baseavam em uma característica ou poucas características. Então, o sistema de classificação vigente ele não atendia mais a necessidade, né, do grande número de espécies que estavam surgindo. E aí foi necessário a implantação, a criação de novos sistemas. Esses sistemas novos que surgiram depois dos artificiais foram denominados então de sistemas naturais. Que, como eu comentei com vocês, eram sistemas que se baseavam num somatório de características, tanto morfológicas quanto anatômicas. E aí as plantas começaram a ser organizadas então em grupos afins, pela existência daquelas características que eram comuns. Mas naquela época os conceitos de afinidade eles ainda eram vagos, porque pode ocorrer de espécies terem características morfológicas comuns, mas na verdade elas não pertencerem ao mesmo grupo. Hoje esse conceito ele é mais lapidado em função, né, do conhecimento genético que se tem das espécies. Um pesquisador importante, um estudioso importante, que foi o primeiro, né, que implantou um sistema natural, foi o Michael Anderson. Ele era botânico e ele foi o responsável pela substituição da classificação artificial pela classificação natural. E ele publicou uma obra que era denominada de Famílias de Plantas. Nessa obra ele descreveu muitos táxons e é interessante que esses táxons que ele descreveu são mais ou menos equivalentes às atuais ordens e famílias. A espécie Baobás, ela recebeu o nome científico de Andersonia digitata. Eu não sei se vocês conhecem, mas essa espécie ela é muito conhecida por ter sido citada no livro Pequeno Príncipe, que é um livro amplamente divulgado, já foi traduzido em mais de 250 línguas. E Andersonia, né, em homenagem então ao sobrenome de Michael Anderson. Outro estudioso que merece destaque no período de sistematização é Lamarck. Ele era biologista e acredito que vocês devem lembrar dele, porque ele ficou muito conhecido pela teoria do uso e desuso. E um exemplo que é muito utilizado é o das girafas. Ele afirmava que as girafas tinham pescoços curtos, mas que com o tempo esse pescoço foi se alongando porque elas se esforçavam para se alimentar de folhas de árvores altas. Ele publicou uma obra denominada Flora Françoise. Essa obra ela descrevia a flora da França, mas ela foi feita na forma de chave artificial para que as espécies descritas pudessem ser identificadas. Depois nós vamos ver o que é uma chave, né, de identificação, inclusive vamos aprender a usá-la logo mais para frente. Muitas espécies receberam o nome de Lamarck, né? Ele foi homenageado em muitas espécies, e dentre elas nós podemos citar aqui a Oenotera lamarckiana. No período de sistematização, Antônio Jussier também se destacou. Ele que fez a divisão das plantas com flores em monocotiledôneas e dicotiledôneas. E ele subdividiu as dicotiledôneas em 5 grupos. Esses 5 grupos, como vocês podem observar, né, a pétala, pétala, monopétala, polipétala, levava em consideração a corola das plantas, mas dentro de cada grupo ele levava em consideração também a posição do ovário e também levava em consideração o androceu. Esse último grupo, que está escrito dícline, enquadrava as plantas que tinham flores unissexuais.
Ele utilizou no sistema termos que até hoje são utilizados, né, que é hipógeno, que é o ovário súpero, epígeno, que é o ovário ínfero, e o perígeno, que é o ovário semiínfero. Muitas espécies também receberam o nome de Jussier em sua homenagem, e aqui eu citei uma, né, a Solano Jussier.